Alô, você que quer aprender CAD. Vamos fazer o tutorial de um volante feito no programa CATIA. Eu tenho aqui o volante pronto que nós vamos fazer. Está todo feito aqui no CATIA. Eu estou usando aqui o CATIA V5. Eu tenho aqui o desenho em PDF deste volante para você fazer e acompanhar o tutorial. Está todo detalhado aqui. Este desenho em PDF você baixa aqui na descrição do canal. Então no vídeo que você está assistindo, você clica aqui em mostrar mais e você tem aqui o arquivo em PDF para baixar através do Drive Google. Vamos voltar aqui para o CATIA e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do CATIA. Eu vou começar aqui um arquivo novo, então eu posso selecionar aqui o New, clicar aqui em New e vou clicar aqui em procurar o Part. Então selecionei Part, vou dar OK e vou entrar aqui com o nome da peça. Então este é um caminho, então vou cancelar aqui. O outro caminho eu posso vir aqui em Start, clicar, passar o mouse em Mecânico Design e clicar em Part Design. Vai voltar aqui para a janela, eu vou entrar com o nome da peça e vou dar OK. Então tem esses dois caminhos para criar o arquivo. Vou colocar o nome aqui, então é volante e vou dar OK. Ele abre a janela de desenho para mim, do Sketch. O nome da peça está aqui. Eu vou começar a fazer o desenho, vamos ver no PDF. Então aqui está o desenho detalhado do volante. Eu vou começar aqui com este corpo. Então tem o diâmetro aqui de 25 e a altura aqui de 45. E tem este raio de 10 aqui, ó. Vamos voltar aqui para o CATIA. Eu vou clicar aqui em iniciar, selecionar este plano, dar um clique. Vou clicar aqui em Sketch. Ele ajusta o plano na tela para mim e mostra aqui o menu, a barra de ferramentas aqui para desenho, para Sketch. Então estou aqui no modo de desenho. Eu vou fazer aqui, começar com um retângulo. Então vou clicar aqui em retângulo. Vou clicar na origem do CATIA e vou fazer o retângulo aqui para baixo, deste lado. Vou clicar aqui. Vou apertar ESC no teclado. Mais uma vez. Então ele tira a seleção do retângulo. Eu vou clicar aqui em Constraint. Vou clicar aqui nesta linha. Vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então o dimensional aqui eu tenho 45 e tenho o diâmetro de 25. Vamos voltar. Então aqui vou clicar duas vezes na dimensão. Vou entrar aqui com 45 e clicar em OK. Vou clicar novamente em Constraint. Vou clicar nesta linha e vou clicar aqui embaixo. Vou clicar duas vezes na dimensão. Aqui é 12,5. Vou clicar OK. Então está feito o meu perfil inicial. Vamos ver no PDF. Então está feito este perfil aqui interno, o retângulo. Eu fiz para baixo, estou assumindo aqui o plano de origem aqui em cima. Eu vou fazer este raio agora, raio de 10. Ele tem essas dimensões aqui, ó, para localizar. Então vamos voltar para o CATIA. Eu vou clicar aqui para ajustar na tela, aumentar o zoom. Vou clicar em círculo. Vou clicar aqui do lado e vou fazer a circunferência. Clicar aqui. Vou clicar aqui na seta e vou clicar aqui em Trim para cortar. Vou clicar aqui e cortar o excesso. Voltar aqui novamente, clicar aqui em Trim, cortar novamente, clicar nesse segmento. Selecionar novamente, selecionar o segmento. Vou clicar aqui, ele travou agora a ferramenta, ó, eu posso clicar aqui dentro e cortar, ó, sim. Então ele corta já, não preciso voltar lá, a ferramenta está travada. Eu vou clicar aqui para destravar, ó, agora sim. Vou clicar aqui em Constraint. Vou clicar aqui neste arco, clicar aqui do lado. Vou clicar duas vezes na dimensão, aqui é 10, e clicar OK. Vamos ver no PDF. Eu tenho a dimensão aqui de 19, ó, e depois tem 16. Vamos voltar. Eu vou clicar aqui em Constraint, vou clicar nesta linha, vou clicar aqui do lado, clicar duas vezes na dimensão, aqui é 19 e vou clicar OK. Vou clicar aqui novamente em Constraint, vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado, clicar duas vezes,
aqui é 10, clicar OK. Vou clicar no vazio para tirar seleção, então está feito o meu perfil inicial. Eu vou terminar o sketch, vou clicar aqui, ó, Exit Workbench. Então ele vai aqui para a edição de 3D, aparece a barra com os comandos. Eu tenho o comando aqui Pad, que é extrusão, e tenho o comando aqui Shaft, que vai fazer a revolução da peça. Então vou clicar aqui em Shaft. Ele já pegou aqui o sketch, ó, ele está pedindo aqui só para selecionar o eixo. Então está 360, o ângulo. Eu vou clicar aqui e selecionar o axis, ó. Então vou clicar nesta linha. Então ele faz para mim a revolução. Eu vou clicar aqui em Preview. Então está desta maneira a minha peça. E vou clicar em OK. Vou clicar no vazio para tirar seleção. Vou clicar aqui em isométrico. Ajustou a peça e vou clicar aqui para ajustar o zoom, ó, Fit All In. E vou salvar o meu trabalho, clicar em Save. Então o primeiro comando aqui, o Save, ele pede para confirmar, eu vou clicar em salvar. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer agora este oblongo. Eu tenho um raio de 12,5, a dimensão de centro de 55, o outro centro aqui é 90, a metade, e tem um dimensional de 6. Vamos voltar para o CATIA. Eu vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar neste plano. Ele ajusta a vista para mim. Entrou no modo de Sketch. Eu vou clicar aqui e fazer o meio corte. Ó. Clicar em Cut Part by Sketch Plane. Ele fez o meio corte na vista. Eu vou clicar em Pan. Vou mover aqui, clicar e mover para o lado. Vou clicar aqui no ícone, aqui, ó, no ícone onde está retângulo. Eu vou clicar na seta e vou clicar aqui Elongate Role. E vou fazer o meu desenho. Então vou clicar aqui, iniciar o role. Vou vir para a direita, está horizontal, vou clicar e vou abrir a figura. Vou clicar aqui em cima. Então está feito a figura. Vou apertar ESC para sair do Elongate Role. Vou clicar em Constraint. Vou clicar neste arco. Vou clicar aqui do lado. Vou clicar duas vezes na dimensão, aqui é 12,5, clicar OK. Vou clicar novamente em Constraint, vou clicar nesta linha, vou clicar aqui embaixo. Vou clicar duas vezes na dimensão, aqui é 6, vou clicar em OK. Vou clicar em Constraint novamente, vou clicar nesta linha de centro, vou clicar aqui nesta aresta, clicar aqui do lado. Vou clicar duas vezes na dimensão, aqui é 55, clicar OK. Eu vou clicar aqui e vou tirar essa dimensão, ó, apagar, vou deletar. Eu vou clicar aqui e diminuir o zoom, ó, afastar um pouco. Vou clicar aqui em Axis, vou clicar no midpoint da linha e vou clicar neste midpoint desta outra linha. Vou apertar ESC para sair de Axis duas vezes. Vou clicar em Constraint. Eu vou clicar neste eixo, vou clicar neste eixo e vou clicar aqui em cima. Vou clicar duas vezes na dimensão, aqui é 90 e vou clicar OK. Vou clicar aqui no vazio, vou clicar aqui o zoom para ajustar menos. Ele está aqui faltando restrição, não ficou verde totalmente, ó. Então aqui eu vou aproximar mais o zoom do oblongo. Vou clicar aqui em Pan, puxar para o lado. E vou restringir a figura. Então a figura aqui está branca, ó, não está totalmente restrita. Eu vou clicar aqui nesta linha. Vou clicar aqui em Constraint. E vou selecionar aqui o horizontal. Clicar em OK. Então agora mudou para verde, ó, está todo restrito. Vou clicar aqui em menos, para ajustar o zoom. Então está desta maneira o meu desenho. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui Exit Workbench. Está desta maneira a figura, o sketch está selecionado, eu vou clicar aqui em Shaft. Vou dar OK e vou selecionar aqui o eixo. Eu vou clicar aqui na caixa Sketch Axis, vou passar o mouse aqui e clicar nessa aresta. Então ele pegou o eixo da peça e faz para mim o Shaft. Vou clicar em Preview, vou clicar aqui para ajustar o zoom. Então está desta maneira o meu desenho. Eu vou confirmar aqui o Shaft Definition, clicar OK. Vou clicar no vazio para tirar seleção. Vou clicar aqui para ajustar o zoom
e vou clicar aqui para salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui a nervura do volante. Ó. Então este perfil aqui, eu vou fazer o perfil externo aqui, com essas dimensões. A espessura da nervura está aqui, ó, 12 por 8. Vamos voltar para o CATIA. Então vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar neste plano. Vou clicar aqui para fazer o corte na vista. Vou clicar para ajustar. Clicar aqui em mais, ó, para aproximar mais. Até chegar onde eu quero. Vou clicar em Pan, mover um pouco para cá. Vou clicar em perfil aqui, ó, para fazer o desenho. E vou iniciar o meu desenho. Então vou clicar aqui, fazer o desenho. Vou apertar ESC para sair de linha 2 vezes. Vou clicar novamente em perfil, fazer outra linha aqui, ó, partindo do eixo. E fazer a linha aqui. Vou apertar aqui ESC. Vou fazer o círculo, então vou clicar em círculo. Vou pegar aqui alinhado com endpoint, ó, subir aqui, fazer a circunferência pegando este endpoint. Vou clicar novamente em círculo, fazer outro círculo deste lado, ó, pegando o endpoint e o alinhamento. Ó, fazer a circunferência até o endpoint, clicar no endpoint. Eu vou clicar aqui em Constraint. Ele pegou esse diâmetro que já estava selecionado, o círculo, vou clicar aqui dentro. Vou clicar 2 vezes. Vou mudar aqui de diâmetro para raio. E vou entrar com o raio. Vamos ver no PDF. Então este raio aqui é 18. Depois eu tenho a dimensão do centro dele. Ó. E este outro raio é 20. Vamos voltar. Então o raio aqui, vou clicar 2 vezes, é 18. Clicar em OK. Vou clicar novamente, está travada a ferramenta, eu posso clicar no outro círculo aqui, ó. Ele já está a raio, ó. Eu vou clicar aqui dentro e deixar a dimensão. Vou clicar 2 vezes na dimensão, aqui é 20, vou clicar OK. Está rádios, ó. Vou clicar OK. Eu vou clicar aqui, estou em dimensão, está travado, ó. Eu vou clicar neste centro e vou clicar aqui no eixo. E vou clicar aqui, ele não pegou a dimensão, ó, vamos clicar novamente, ó, no centro, agora sim, e vou clicar aqui em cima. Vou clicar 2 vezes aqui nessa dimensão, vamos ver no PDF, essa dimensão é 31,4, a outra é 68, eu tenho 6 aqui partindo desta face, ó. Vamos voltar, então aqui vou clicar aqui 2 vezes, é 31,4, Enter. Estou em dimensão, está travada a ferramenta. Eu vou clicar aqui neste centro. Vou clicar nesta aresta. Vou clicar aqui do lado. Vou clicar 2 vezes na dimensão. Aqui é 6. Clicar OK. Vou clicar aqui no centro do círculo. Vou clicar aqui no eixo. Clicar aqui embaixo. Vou clicar aqui 2 vezes na dimensão. Aqui é 68. Vou clicar OK. Vamos ver no PDF. Este centro aqui é 41, ó. Vamos voltar. Então vou clicar aqui no centro e vou clicar aqui, vamos confirmar para ver onde está pegando, ó. Está pegando da face aqui de baixo, ó. Vamos voltar, clicar aqui nesta aresta, ó. Clicar aqui do lado, clicar 2 vezes aqui é 41, clicar OK. Então está feita a minha figura, ó, o meu desenho. Eu vou clicar aqui em Trim para cortar. Vou cortar o excesso aqui, ó. Ele está cortando tudo aqui, ó. Então vou cortar aqui para confirmar, ó. Clicar e cortar, ó. Então ficou só o que eu preciso, ó. Está feito o meu desenho, está feito o perfil caminho para o sketch. Falta dimensões aqui ainda, ó. Então vou clicar aqui em Constraint. Vamos ver no PDF. Então eu tenho essa dimensão aqui que é a altura, ó. Eu tenho 23 mais 8 e depois eu tenho essa 59. Vamos voltar. Então vou clicar aqui nesta aresta, vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Vou clicar aqui, ele sobredefiniu, né? Tem dimensão demais aqui, ó. Então vou clicar aqui e tirar essa dimensão aqui, ó, de 6. Vou clicar no vazio, vou clicar na dimensão de 6 e vou deletar. Vou clicar aqui 2 vezes.
Essa dimensão é 23. Vou apertar aqui mais 8 e vou dar OK. Então ficou 31, a dimensão que está. Ó. E essa dimensão aqui também vou dimensionar. Então vou clicar em Constraint, vou clicar nesta linha, vou clicar aqui na aresta. Vou clicar aqui do lado. Então aqui ficou sobredefinido. Ó. Eu não preciso dessa dimensão, ele já está correto o desenho. Então vou clicar aqui e deletar o 59. Vou clicar em Dimensão, Constraint. Vou clicar aqui neste eixo, vou clicar aqui neste endpoint. Vou clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. Então eu vou ter aqui a metade de 180, é 90. Vamos voltar para o CATIA. Vou clicar aqui na dimensão 2 vezes. Vou entrar com a dimensão de 90 e dar OK. Eu tenho aqui que arrumar, aqui está um problema aqui, ó. Então vou aumentar o zoom. Vou puxar aqui o pan, aumentar mais o zoom. Então tem linha aqui que não está tangenciando, ó. Vou puxar aqui o pan novamente, aumentar o zoom. Ó. Então aqui eu vou cortar uma linha, vou clicar aqui em Trim e vou cortar aqui o excesso, ó, clicar nesse segmento. Agora sim está certo, ó. Não tem linha se sobrepondo. Vou clicar aqui para ajustar na tela, clicar em mais. Então aqui está pronto o meu sketch, ó. O perfil aqui, o caminho para fazer a nervura. Vou terminar o sketch, clicar Exit Workbench. Vou clicar no vazio para tirar seleção. Vou clicar aqui para ajustar o zoom e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer o perfil da nervura. Então tem 8 por 12 aqui, é um retângulo. Vamos voltar para o CATIA. Eu vou clicar em Sketch. Vou clicar neste plano. Vou clicar aqui para fazer o corte na vista. Cut by Part Sketch Plane. Vou aumentar o zoom. E vou fazer aqui o retângulo. Vou clicar aqui na seta. E vou clicar em retângulo. Vou fazer o retângulo. Clicar e fazer o retângulo. Vou apertar ESC. Mais uma vez. Vou clicar em Constraint. Vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui do lado. Vou clicar 2 vezes, aqui é 8, clicar OK. Vou clicar em Constraint novamente, vou clicar nesta linha, clicar aqui embaixo. Ele pegou o ângulo, ó, vou apertar aqui ESC, ó, 2 vezes, vou clicar de novo aqui em Constraint, clicar na dimensão, vou sair aqui fora para não dar problema. Vou clicar aqui embaixo. Vou clicar 2 vezes, aqui é 12, clicar em OK. Vou clicar aqui no vazio e vou centralizar a figura. Então eu posso clicar aqui em Constraint, e clicar aqui nesta linha, clicar no eixo, clicar aqui em cima, clicar 2 vezes, aqui é 6, clicar 2 vezes, não pegou na dimensão, agora sim, digitar 6 e dar OK. Então está centralizado, mudou para verde a linha. Estou em Constraint, está travado, eu vou clicar aqui nesta aresta, vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho 23. Ó. Vamos voltar. Vou clicar aqui 2 vezes. Aqui é 23. Clicar OK. Então está feito o meu perfil. Vou terminar o sketch. Clicar Exit Workbench. Vou clicar aqui para ajustar melhor. Ó, clicar em menos. Ajustar o zoom. Vou clicar no vazio para tirar seleção. Vou clicar aqui em Rib. Ele pede para selecionar o perfil, o profile, então vou clicar aqui no retângulo. E agora ele pede para selecionar a curva, então vou clicar no meu sketch. Então está feito a nervura. Vou dar preview, está deste modo. Vamos clicar aqui para fazer o rotate. Então minha nervura está deste jeito. Vou clicar aqui em OK. Vou clicar no vazio, tirar seleção, vou clicar aqui para Isometric e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui esse raio típico aqui de 2, ó. Então é todo o contorno aqui da nervura. Ó. Vamos voltar para o CATIA. Eu vou clicar aqui em Fillet, vou entrar aqui com 2, vou clicar aqui em Seleção. E vou selecionar as arestas. Então está no modo tangência. Ó. Vou deixar neste modo. Vamos fazer o básico, né? Então vou clicar aqui nesta aresta.
clicar nesta aresta. Ó. Então ele pegou todo o contorno. Vou continuar selecionando, vou clicar nesta aresta, clicar nesta aresta. Clicar aqui nesta aresta, clicar nesta aresta. Clicar aqui nesta aresta, clicar nesta aresta. Então ele vai selecionando. Para não virar a figura, eu vou clicar aqui em modo de sombreamento ó, e vou clicar aqui wireframe. Aí eu consigo selecionar, só vou aumentar um pouco o zoom. Ó. E vou clicar aqui nas arestas. Ó. Então esta aresta, clicar nesta aresta, clicar nesta aresta e clicar aqui no contorno para selecionar também. Ó. Então aqui eu selecionei todas as arestas, vou voltar aqui ao sombreamento, ó, clicar aqui no modo ó, Shade with Edges. E vou dar aqui Preview. Então está deste modo o fillet e vou dar OK. Vou clicar no vazio para tirar seleção, vou clicar aqui em Rotate e girar a minha vista. Então está deste modo a nervura. Vou clicar aqui para ajustar o isométrico. Vou clicar aqui para ajustar o zoom e vou salvar. Agora eu vou fazer aqui o pattern desta nervura com o fillet. Então primeiro eu vou seguir essa sequência. Eu vou selecionar o rib, vou apertar Ctrl no teclado, vou selecionar o fillet. Então selecionei as duas features. Agora eu vou vir aqui e vou selecionar o pattern. Vou clicar na seta, clicar em circular pattern. Então aqui ele fica pedindo para selecionar o eixo de referência, ó, eu vou clicar, vou aumentar o zoom aqui um pouco e vou clicar aqui nesta face para pegar a referência. Então aqui está duas instâncias, eu vou mudar aqui para 4 e o ângulo aqui eu vou mudar aqui para 90. Ó. Vou clicar aqui para aceitar e vou dar Preview. Então está desta maneira. Ó. Vou clicar em Rotate, está feito aqui o pattern. Ó. Vou clicar aqui OK, vou clicar no vazio para tirar seleção, vou clicar em isométrico, vou clicar para ajustar o zoom, Fit All In e vou clicar em Save. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer o furo aqui do volante. Ó. Então tem um diâmetro de 12,7 e tem o chato aqui com 5. Vamos voltar para o CATIA. Eu vou clicar em Sketch, vou aumentar aqui o zoom. E vou clicar aqui nesta face. Ele ajusta a vista para mim. Eu vou clicar em círculo. Vou clicar na origem. Vou desenhar o círculo. Clicar aqui do lado. Vou clicar em Constraint. Ele pegou o círculo, já estava selecionado. Eu vou clicar aqui do lado. Clicar duas vezes. Vou mudar aqui para Diâmetro. E vou entrar aqui com 12,7. E vou clicar OK. Vou aproximar um pouco mais o zoom. Vou clicar em Pan, posicionar aqui no centro. Vou clicar aqui em Line. Vou fazer uma linha aqui. Então vou clicar aqui e fazer a linha. Ó. Clicar na aresta do círculo, descer, clicar aqui embaixo. Está vertical, ó, já colocou a restrição e está coincidente aqui. Eu vou clicar aqui em Trim, vou cortar aqui o excesso, clicar aqui. Vou clicar em Constraint, vou clicar neste eixo, vou clicar aqui na linha. Vou clicar aqui embaixo, clicar duas vezes na dimensão, aqui é 5, clicar OK. Vou clicar no vazio, então está pronto o sketch. Vou clicar Exit Workbench. Vou clicar aqui para cortar ó, o Pocket. Ele selecionou a figura, aqui está a dimensão, eu vou clicar mudar para até o próximo, ó, Up to Next. Vou dar Preview, vou clicar em Rotate para girar. Então está desta maneira, ó, está indo até o próximo, está passante. Vou dar OK. Vou clicar no vazio, vou clicar aqui para isométrico, vou clicar para ajustar a vista, Fit All, e vou clicar em Save. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui este perfil aqui, ó, com 15,8 de altura, que é aqui onde vai o manípulo do volante. Vamos voltar para o CATIA. Então vou clicar aqui em Point na seta, vou clicar aqui em Plane. Está aqui Offset from Plane e a referência, então vou clicar aqui nesta face. Ó. Vou entrar com a distância de 8, vou dar Preview, então o plano está aqui, ó. Eu vou girar aqui de frente, ó, clicar aqui na seta e vou pegar aqui o front. Ó.
Então o plano está para cima aqui. Eu vou clicar mais. Ó. Está aqui do lado que eu quero. Vou dar OK. Vou cancelar. Vou clicar aqui para isométrico. Vou clicar no plano. Vou clicar em esquete. Ele ajustou a vista para mim. Eu vou clicar aqui menos. Clicar em pan. E vou mover aqui um pouco o desenho. Vou clicar em círculo. Vou clicar aqui, pegar o eixo ó, e clicar aqui. E fazer o meu círculo. Clicar aqui do lado. Então aqui já está alinhado, coincidente. Ó. Eu vou clicar em constraint. Ele pegou o círculo, vou clicar aqui fora, clicar 2 vezes. A dimensão aqui é 15. E vou clicar OK. Vou clicar em constraint novamente. Vou clicar no centro do círculo. Vou clicar neste eixo. E vou clicar aqui embaixo. Vou clicar 2 vezes. Aqui é 90. Clicar OK. Vou clicar no vazio. Então está tudo verde. Ó, está todo restrito. Vou clicar aqui em sair do sketch. Ó, Exit Workbench. Vou clicar aqui em Pad. O sketch já estava selecionado. Está a dimensão. Vou mudar aqui para Up to Next. E vou dar OK. Então está feita a figura. Vamos aumentar o zoom. Vou clicar no vazio. Está feito o meu perfil. Vou clicar aqui para ajustar o zoom, Fit in All. E vou clicar em Save. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer a rosca M8. A profundidade da rosca é 12 e do furo é 16. Vamos voltar para o CATIA. Vou clicar aqui em Role. Vou aumentar aqui o zoom, ó, clicar em mais. E vou clicar aqui nesta face para iniciar o role. Então aqui ele já pegou o centro ó, da face. Eu vou mudar aqui e clicar em 3D Definition, clicar em 3D. Vou clicar em No Standard, clicar em Metric Thin Pitch e dar OK. Então aqui está M8, ó, é a primeira rosca, vou selecionar M8. A profundidade aqui da rosca vou mudar para 12. E a profundidade do furo eu vou mudar para 16. Vou clicar aqui em Preview. Vou aproximar mais o zoom. Clicar em Pan. Clicar mais aqui novamente. Então está desta maneira o desenho do furo da rosca. E vou dar OK. Então está feito aqui. Eu vou clicar aqui em isométrico. Clicar na seta. E clicar aqui na vista top. Então está deste jeito, está centralizado. Vou clicar no vazio, ele não mostra a rosca aqui, o esquemático, mas está feito a rosca. Vou clicar aqui para isométrico. Vou clicar o zoom para ajustar e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esse raio de 2 e depois fazer o chanfro aqui com 0,5 por 45. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Fillet, está 2, vou aumentar aqui o zoom, vou clicar aqui nesta aresta e vou dar OK. Vou clicar aqui no vazio, tirar seleção, vou clicar em Chamfer, a dimensão é 0,5, vou clicar aqui para selecionar, então vou clicar nesta aresta, vou clicar nesta aresta, vou clicar aqui em Rotate, girar a minha vista, vou clicar nesta aresta. E vou dar OK. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui para ajustar o zoom. Vou clicar aqui isométrico. E vou aumentar o zoom um pouco. Vou clicar em salvar. Eu vou colocar aqui o material na peça. Então vou vir neste ícone aqui, ó, Apply Material. Vou dar um clique. Eu vou selecionar aqui o volante. E vou clicar no material que eu quero. Então está em Metal aqui. Vou clicar em Chroma. E vou dar aplicar o material. Vou fechar a janela. O material veio aqui embaixo, ó, está descrito aqui. Para ver o material na peça, eu vou clicar aqui na seta em sombreamento e vou selecionar aqui o Shading with Material. Então está desta maneira. Ó. Vou clicar no vazio, tirar seleção. Está aplicado o material. Eu vou clicar aqui para salvar. Se quiser trocar de material, seleciono aqui o volante novamente, vou aqui Apply Material e vou selecionar outro material que eu quiser. Ó. Só clicar, dar aplicar, dar OK. Ó. Então mudou aqui o material.
Eu vou clicar aqui no material com o botão direito do mouse e vou clicar em Properties. Então aqui eu tenho análises, ó. Eu tenho o peso do material, da peça, ó, desculpa. Está aqui, ó. Vou dar aqui OK. Vou clicar no vazio. E aqui está pronto o nosso tutorial do volante. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esse compartilhamento, essa inscrição é muito importante para mim. Obrigado, até o próximo.